No vídeo de hoje eu vou mastigar a estratégia que fez Luiz Barsi sair de engraxate para multibilionário para você. Então fica no vídeo até o final que você vai descobrir qual estratégia está por trás dos bilhões do senhor Luiz Barsi Filho. Vamos embora! Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Vitor e hoje nós vamos falar sobre o bom velhinho, aquele cara que todo mundo gosta, o rei dos dividendos, o senhor Luiz Barsi Filho, também chamado de Warren Buffett brasileiro. E antes de falar como ele saiu de engraxate para multibilionário, a estratégia que ele utilizou para isso, vamos conhecer um pouquinho da vida desse bom senhor. Para quem não sabe, o Luiz Barsi ele foi sim engraxate quando criança porque ele precisava ajudar a sua mãe a pagar as contas de casa, já que o seu pai, infelizmente, ele veio a falecer quando ele tinha apenas 1 ano de idade. E apesar de muito pobre, Barsi cresceu com a mentalidade de sempre aproveitar todas as oportunidades que paravam na sua frente. E foi isso que levou ele a tão jovem ser um corretor da Bolsa de Valores. Além disso, o seu estilo frugal e minimalista, que não gostava muito de luxos, de esbanjar o seu dinheiro, levou ele a sempre ter uma sobra financeira que ele utilizava para fazer aportes regulares nas empresas que nós vamos comentar aqui à frente. E fazendo isso durante várias décadas, o levou a ter mais de 4 bilhões de reais investidos e hoje, nos dias de hoje, ser a pessoa física que tem o maior capital investido na Bolsa de Valores brasileira. E ele fez tudo isso com apenas uma estratégia que eu vou revelar para vocês agora. Essa estratégia se chama BEST. É um acrônimo BEST para bancos, elétricas, seguros, saneamento e telecom. Vamos explorar cada um deles. Mas antes disso, eu acho que só pelos setores você já conseguiu visualizar que nenhuma sociedade evoluída consegue se desenvolver ainda mais sem cada um deles. Veja só, os bancos. Os bancos, para quem não sabe, são uma herança dos templários. Aqueles cavaleiros templários de antigamente, eles eram os bancos dos comerciantes que iam de feiras em feiras medievais. Então, para evitar ser roubado, esses comerciantes iam até a Ordem dos Templários, depositavam lá o seu dinheiro e a Ordem dos Templários oferecia segurança para levar o dinheiro desse comerciante de uma feira para outra, evitando que ele seja roubado no meio do caminho. Em troca, ele tirava uma parte desse depósito. Além disso, os bancos eles são o coração de qualquer economia evoluída. Porque além de criar dinheiro, sim, exatamente, os bancos, eles criam dinheiro a partir do nada. Isso é regulamentado, mas não vamos tocar nesse assunto agora. Então, apesar de criar dinheiro, ele também é um importante mediador entre agentes superavitários e agentes deficitários. Um agente superavitário é aquela pessoa em que sobra dinheiro mensalmente e ela deposita esse dinheiro no banco. O banco é o intermediador entre esse camarada que tem um dinheiro a mais e o outro que tem um dinheiro a menos, o agente deficitário, que pega empréstimos com o banco. Então ele pega empréstimos, paga os juros para o banco e o banco, com uma parcela pequena desses juros, remunera a poupança, por exemplo. Passando para as elétricas, eu duvido que você consiga sobreviver hoje em dia sem eletricidade, que seja 24 horas sem eletricidade. Tudo que nós fazemos, mesmo que seja de forma implícita, depende da eletricidade. Hoje em dia temos carros elétricos, transportes públicos que são elétricos, enfim, uma infinidade de coisas que são, se não diretamente, são indiretamente ligadas à eletricidade. Por isso que é um setor que Barsi olha com muito carinho, porque uma sociedade evoluída sempre precisará e cada vez mais de eletricidade. Passando para as seguradoras, você que está me assistindo nesse exato momento, eu tenho certeza que deve ter algum tipo de seguro. Não seja seguro de saúde, seguro de carro, seguro de vida, enfim. Todos esses seguros, eles são uma forma de captar dinheiro para essas empresas. Eu tenho outra certeza maior ainda. Você já pagou durante um ano inteiro por um seguro e não acionou ele uma única vez. O Barsi mesmo diz que é um business que ele ganha dinheiro sem fazer nada. Então, uma pequena parcela das pessoas que contratam o seguro ativam ele durante um ano e o restante simplesmente paga para a seguradora sem ter nenhum serviço que vai ser prestado por ela, ou seja, sem ela ter nenhum ônus com aquele cliente. Ela só vai simplesmente arrecadar dinheiro
o ano inteiro e não vai precisar prestar nenhum serviço. Passando para saneamento, nós temos que a água e o esgoto, eles são um só. Infelizmente, hoje no Brasil, nós temos que quase 50% da população não tem o saneamento básico adequado. Isso, é claro, pode ser uma grande oportunidade para as empresas que mexem com saneamento, mas com água também. Então, nós podemos juntar em saneamento as duas empresas, tanto de saneamento propriamente dito, quanto de água também. E por último, nós temos as empresas de telecom, que abrange tanto tecnologia quanto empresas de internet. Hoje é absolutamente impossível pensar numa sociedade evoluída sem a internet, sem a conexão com a internet. Beleza, já te passei mastigadinho quais são os setores que o Barsi olha com carinho e tem uma paixão absoluta, porque foi esses setores que o levaram a ter mais de 4 bilhões de reais. Mas eu sei que você vai começar a me xingar se eu acabar o vídeo por aqui, que o vídeo ficou incompleto. E é por isso que eu vou fazer 3 importantes considerações sobre essa estratégia de investir do jeito Barsi. E a primeira dela tenha uma reserva voe. Não é mais aquela reserva antiga, aquela reserva de emergência que você só tinha ali para deixar caso alguma coisa aconteça. Não, uma reserva voe, uma reserva de valor, de oportunidades e sim de emergências. Nós sabemos que as emergências elas não têm nem CPF e nem hora para acontecer, então pode acontecer com qualquer um. Por isso você tem que sim que ter ali de 6 a 12 meses dos seus gastos mensais guardados em uma renda fixa de alta liquidez. Já para oportunidades, é interessante você ter uma graninha separada para caso o mercado derreta ou aquele ativo que você já vem namorando há um tempo, mas ele está muito esticado, ele vem a cair a patamares que tem uma boa margem de segurança, você poder aproveitar essa oportunidade. Tem uma reserva de valor para que você sempre tenha um dinheiro rendendo acima da inflação. Então você nunca vai deixar o dinheiro na mesa, propriamente dito. Você vai estar acima do que os preços na economia em geral estão se alavancando. E a minha segunda grande consideração para vocês é quanto ao número de ativos. Nós vimos aqui que o Best ele tem basicamente 5 setores. E você que está começando agora pode pensar que vai comprar 10, 20 ativos de cada setor e vai estar diversificado, mas eu tenho que tirar o doce de você e falar que não é bem assim. Temos uma diferença muito grande entre diversificação e pulverização. A diversificação ela vai sim abaixar o risco que você tem de investir em um ativo só, o risco que nós chamamos de risco não sistêmico, mas ela só funciona até um certo número de ativos. Se você aumentar muito o número de ativos que você tem investido, primeiro, você não vai conseguir acompanhar, você não vai conseguir ler todos os relatórios por falta de tempo. E segundo, você vai pulverizar os seus ganhos. Então, mesmo que se você tem uma alta exponencial de 100, 200% em alguma ação, infelizmente no seu portfólio total você não vai sofrer nenhum ganho. Isso porque aquela alta de 100, 200%, ela corresponde a 1,5% de tudo aquilo que você tem. Então ela pouco vai influenciar nos seus ganhos. Por isso que de 8 a 12 ativos, para você que está começando agora, é interessante. Porque você consegue sim acompanhar, você consegue verificar os seus relatórios trimestrais e você consegue surfar numa onda de valorização. Além do que os dividendos eles são pagos por cota que você tem naquele ativo. Então quanto mais cotas você tiver, quanto mais ações você tiver de um determinado ativo que paga dividendos, melhor será para você. A terceira consideração é quanto ao seu pensamento. O seu pensamento ele deve ser de longo prazo. Victor, todo mundo fala isso de longo prazo, pensa em longo prazo, faz um longo prazo, mas o que é o longo prazo? O longo prazo ele é no mínimo o investimento que você faz pensando daqui a 10 anos. No mínimo 10 anos. Esse é o longo prazo. Então a única coisa que eu consigo te garantir é que você, nesse período de 10 anos, vai com certeza perder dinheiro na bolsa de valores. Mas você não vai realizar essa perda. Ela vai ser apenas uma valorização negativa do seu patrimônio. Não vai ser uma perda financeira. Ela só se torna uma perda financeira a partir do momento em que você clica no botão de vender. Se você clica no botão de vender com aquele ativo dando prejuízo, quer dizer que você materializou aquela perda. E a partir desse momento, aí sim, você perdeu dinheiro. Valorizações e desvalorizações no patrimônio são absolutamente normais e vai acontecer, isso você pode ter certeza. Então, fica tranquilo, correr risco é absolutamente normal. Ter o seu patrimônio desvalorizado é absolutamente normal. Você tem que correr esse risco, porque o maior risco de todos é você não correr esse risco
e esperar lá na frente que o INSS vai te salvar. Essas foram minhas 3 considerações para você. E para fechar com chave de ouro, eu vou te falar uma coisa que vai explodir a sua mente. Ações não são papéis. A sua mentalidade, quando você começa a investir em uma ação, não deve ser que você comprou um papel. Deve ser que você é o dono daquela empresa. Se você comprou hoje uma ação do Banco Itaú, você não comprou um único papel que diz lá que você é dono de uma porcentagem pequenininha do Itaú. Não. Significa agora que você é o dono do Itaú. Então você tem que pensar e agir como dono. E se for necessário, sim, se retirar da empresa vendendo a sua posição. Caso, por exemplo, os fundamentos dela vão por água abaixo. Mas agora você tem que pensar como um dono. Você não é mais um mero especulador, você não é mais um cara que comprou simplesmente uma ação, um papel. Você é o dono dessa empresa. Então, uma regra de bolso é: compre só empresas em que você gostaria de ser o dono. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, considere clicar aqui embaixo em curtir. Pode arrebentar aqui esse botão de like. É totalmente de graça. Se inscreve no canal que ajuda muito a gente a conquistar, bater a meta de 100 inscritos no canal. Ative o sininho e compartilhe com aquele seu amigo essa metodologia que levou o Barsi do zero, absolutamente zero, sem herança, sem nada, a mais de 4 bilhões de reais investidos. Não tem segredo. Se você seguir essa forma, com certeza o próximo bilionário será você. Até o próximo vídeo e um grande abraço.